Será que a vida é mesmo feita de fases? Olá, eu sou Danusa Vanucchi e eu criei esse cantinho gostoso e acolhedor pra gente trocar experiências, pra gente conversar. Eu acredito que o que eu aprendi hoje, que é o nome do canal, seria nada mais, nada menos que se atentasse a pegar as coisas pequenas, mesmo naqueles dias mais difíceis. Se a gente pensar bem, a gente sempre tem algo pra agradecer, sempre acontece alguma coisa nova e a gente sempre aprende. Hoje a gente vai falar um pouquinho de fases. O que são fases? Deixem nos comentários, vocês acreditam nisso, em fases da vida? Fase da lua, fase do mar, a lua influencia o mar, enfim. E o ser humano tem fases que a gente tá mais nervoso ou que as coisas estão dando muito errado, ou outras fases que as coisas estão dando muito certo. Eu costumo brincar que a vida parece sempre um quebra-cabeça. Se você pensa no que tá acontecendo hoje, você não entende. E às vezes depois de muito tempo, a gente começa a entender as coisas. Se eu pensar em todos os momentos na minha vida, é muito doido que foi sempre tudo muito encaixado. Parece que foi montado um quebra-cabeça que você vai montando. Tem uma história que eu gosto muito, que é assim: quando a onda tá muito grande, ela tá maravilhosa pra surfar. Vamos imaginar que essa onda é recheada de coisa boa. Quando tá muita coisa acontecendo, aproveita a onda, surfa toda aquela onda, pega aquela onda com a maior energia que você tiver, aproveita cada instante daquela onda, não desiste, tendo que ter força pra continuar naquela onda. Muita coisa boa tá acontecendo, às vezes dá umas derrapadas, mas nossa, continua vindo coisa boa, mas ao mesmo tempo eu sei que aquela onda vai quebrar. E quando a onda quebra, o mar se acalma. E ainda vem um monte de onda que te cobre e você não consegue pegar a onda de novo. Porém, você tem que ter força suficiente para remar sem desistir, para pegar uma outra onda forte daquela primeira vez que você conseguiu tantas coisas boas. Sempre que tem muita coisa boa acontecendo, eu sempre penso nisso, lembro dessa historinha que eu vi uma empresária italiana falando disso e eu achei muito interessante. E é bem assim: saiba que aquela onda pode passar e que outras fases ruins podem vir. Não é ruins, eu acredito que fases que nos desafiam, que nos fazem crescer. E quando aquela onda quebrar, tudo tem seu momento. Eu acho que você tem que pegar assim, respirar fundo e ter mais força pra pegar uma outra onda, mas pegue força e continua, sem desistir. E uma outra coisa interessante também é que em cada fase que a gente passa da vida, a gente tem que aprender a se respeitar. Por exemplo, eu tive uma fase que eu passei por um turbilhão de coisas em 2016. Eu comecei a correr, eu sou fanática por corrida até hoje, mas eu corria muito, era assim, era um treino de manhã e eu tinha meu treinador e às vezes ia pra outro treino à noite. Foi uma fase que eu emagreci muito também e eu me sentia super bem. E depois eu vim pra cá, pra Itália, acabei engordando um pouquinho. É um exemplo meio bobo, mas é um exemplo bom. Eu emagreci numa época que eu tava curtindo aquele momento. Hoje eu ainda corro, mas tem outros momentos que eu tô curtindo também. Eu acabei de casar, eu tô curtindo essa vida a dois, eu tô apreciando um vinho, eu tô saindo pra comer mais, eu tô aproveitando essa fase, mas eu também tenho vontade de voltar a uma outra fase mais rígida comigo. Isso em relação ao físico, até pra cabeça também envolve cabeça. Mas assim, se respeita um pouco. Pô, eu tô passando por uma fase que minha cabeça parece tá mais fraca, parece que eu não tenho tanta paciência que eu tinha antes. Eu sou uma pessoa paciente. Calma, analisa a situação. Às vezes você tá dormindo menos, às vezes você tá passando por mais estresse no trabalho, às vezes você tá passando por fase, aquela fase que te desafia. Eu já escutei de amiga, por exemplo, que eu me larguei um pouco porque eu tive filhos, eu tive que ficar em casa, eu perdi o emprego, meu marido continuou trabalhando e eu acabei me deixando pra lá. Não é que você se deixou pra lá, eu acredito que a sua fase foi de dar uma maior atenção, a sua maior energia pro seu filho, para aquele momento, para aquela sua fase. A vida é cheia de fases e vamos apreciar mais as fases que a gente se encontra hoje. Tem uma frase
do Mário Sérgio Cortella, que eu adoro ele. Ele fala assim: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser. Eu adoro essa frase porque depende muito da fase que você tá passando. Aproveite e faça o teu melhor hoje, na condição que você tem. Se hoje você tem um filho em casa, perdeu o emprego, o que você pode fazer hoje, o seu melhor hoje? Então, por exemplo, eu quero emagrecer, só que eu tenho um filho pra cuidar em casa, eu não tenho dinheiro pra pagar a academia. O que eu posso fazer? Qual o melhor que eu posso fazer? Pô, tem tanto aplicativo que você pode baixar, mas eu fico dentro de casa e como horrores. Então, como que eu posso fazer para comer um pouco menos? Eu vou comer um biscoito integral ao invés de um pão. Não se cobre tanto. Ai, não deu certo, tentei e não deu certo. Pô, começa de novo. A vida é isso, é começar, é recomeçar. E esse é o bom da vida. Esse é o bom da vida, de a gente crescer cada vez mais. Aproveita o caminho do aprendizado. Não fica frustrado que alguma coisa não deu certo. Mas sim, se atente àquelas pequenas coisas que deram certo. Pô, por 10 minutos eu fiz certo. Pô, por um dia eu consegui. No outro não, mas um dia eu consegui. Então se apegue esse dia que você conseguiu e bora recomeçar. A reflexão do dia é essa, né? O que eu aprendi hoje? Me respeitar, a curtir mais as fases que eu tô passando, a pegar menos pesado comigo mesmo. E deixa aqui nos comentários se vocês estão passando por uma fase boa, por uma fase ruim, o que vocês estão aprendendo com essa fase, se tem alguma coisa que vocês fazem para pegarem menos pesado com vocês mesmos. Respira fundo e recomece. Até a próxima!